Eu gostaria, amados irmãos, de ler um texto com os queridos. Na verdade, eu vou ler alguns textos bíblicos que se encontram em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu quero ler o versículo 13 ao 15, mas depois eu vou apresentar o contexto a vocês. Eu sei que é um texto muito conhecido de todos nós, mas talvez poucos saibam o contexto desse texto. E eu gostaria de explorar um pouco com os irmãos e trazer algumas aplicações que Deus colocou em nosso coração. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, nós vamos ler a princípio o versículo 13 ao 15. Nos diz a palavra do Senhor: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. É um texto muito conhecido de todos nós, mas o contexto é também igualmente precioso. Essa fala é uma fala de Deus em resposta à oração de Salomão, e Deus se revela a Salomão em sonhos e fala e apresenta essa fala, esse direcionar. Mas o contexto aqui, amados irmãos, é o contexto da inauguração do templo. Os irmãos sabem que o templo foi feito por Salomão. Davi sonhou com um templo. Davi apresentou isso ao Senhor. E o Senhor disse: olha, você não construirá o templo, mas o teu filho assim o fará. E esse templo foi construído. E nós sabemos disso se voltarmos a alguns capítulos. Por exemplo, se lermos o capítulo 5, versículo 1. Nós lemos: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe todas as coisas que o seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Vejam bem, Salomão teve o privilégio de construir o templo. Foram 7 anos para que o templo fosse concluído. E eles estavam ali felizes, entusiasmados, porque finalmente poderiam afluir ao templo, adorar a Deus no templo. E nesse processo, os levitas do Senhor pegaram a arca que estava na cidade de Davi e transportaram a arca até o templo. E ao transportar a arca do Senhor até o templo, eles entoavam cânticos, eles louvavam, eles estavam felizes, porque naquele momento eles estavam vivendo algo muito especial e precioso. Nós lemos no versículo 13 do capítulo 5, ao som, e os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Vejam bem, era um momento muito especial, muito louvor, muito reconhecimento, e aqui uma aplicação, algo interessante para cada um de nós. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, não pode faltar louvores em nossos lábios, muito especialmente também quando vivemos momentos especiais, significativos, e esse contexto é de um momento especial, é de um momento significativo, é de um momento único. Nesse contexto de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de alegria pelo templo, Salomão, o rei, que construíra o templo, se colocou diante de Deus para orar. Porque a caminhada espiritual traz consigo a experiência do louvor, a experiência da adoração, a experiência da oração.
E nós lemos isso no capítulo 6, versículo 12. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele levantou as mãos para orar. Nós estamos aqui para orar. Ele orava a um Deus real, verdadeiro. Nós oramos para o Deus vivo, o Deus que intervém, o Deus que age, o Deus que atua. Por isso o povo de Deus, onde quer que esteja, nutre esse hábito, o hábito da oração, porque através da oração nós nos aproximamos de Deus. Através da oração nós nos sensibilizamos ao toque do Espírito para ouvirmos a voz do Senhor. Através da oração nós podemos pensar em irmãos, nós podemos nos agradecer por situações, nós podemos erguer o nosso clamor, nós podemos nos colocar diante do Deus vivo. Salomão, ele orou ao Senhor. No versículo 20, nós lemos também, dentro da oração de Salomão, do capítulo 6, estejam os teus olhos voltados, porque este era o clamor de Salomão. E este era o pedido para que aquele templo fosse consagrado a Deus. E disse Salomão no versículo 20, estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças e a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Salomão consagra o templo. Ó Deus, que os teus olhos estejam voltados para este templo. Imaginem, o primeiro templo construído na adoração ao Senhor não era o templo da época de Jesus, porque este fora derribado no cativeiro babilônico. Mas o templo foi erguido. Senhor, que o Senhor possa ouvir o clamor que foi feito neste lugar. Que o Senhor possa ouvir o clamor que for direcionado a este templo. Que os teus olhos estejam voltados para este lugar. E Salomão clamava ao Senhor. E nesse clamor, nessa adoração, nessa alegria, nessa festividade, Salomão levanta diante de Deus a sua adoração. Percebam isso, irmãos, versículo 7, capítulo 7, dos versículos de 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, olha que coisa linda. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, e os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Foi realmente um momento solene, foi realmente um momento especial, foi realmente um momento marcante para todos que ali estavam. O templo do Senhor, o Senhor prometera que no templo do Senhor habitaria o seu nome. Salomão ora a Deus, consagra o templo, derrama-se fogo do céu sobre o holocausto. O povo teme, o povo adora ao Senhor e diz, o Senhor é bom, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. É nesse contexto que Deus em sonho se revela a Salomão e demonstra que aquele templo seria um local consagrado ao Senhor. É nesse contexto que nós lemos no versículo 14 do capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste
lugar no templo. Mas é interessante que anos se passaram. E é interessante que Jesus veio ao mundo. E é interessante, nós sabemos que certa feita Jesus conversava com uma mulher. E aquela mulher lança o questionamento. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém, no templo. E Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos em Corinto, em 1 Coríntios 6,19, disse: e não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? Amados irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia nos ajuda a interpretar o próprio texto sagrado. O que nós aprendemos ao olhar para 2 Crônicas 7,14, que o Senhor ouve o clamor do seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isto é, se apresentar contrito, reconhecendo que em Deus nós temos aquilo que nos sustenta. Se este que é meu povo se arrepender dos seus erros, porque nós somos pecadores e nos apresentamos perante Deus dizendo: Senhor, eu me arrependo, me perdoe, ministre na minha vida, me ajude a andar em novos caminhos, Senhor. E se este meu povo erguer o seu clamor, eu o ouvirei dos céus e sararei a sua terra, isto é, eu vou intervir na vida do meu povo. Por isso estamos aqui, irmãos. Por isso clamamos quando passamos por adversidades, queridos irmãos. Por isso intercedemos uns pelos outros, porque nós cremos que o Senhor ouve o clamor do seu povo, que se faz no lugar do templo. Mas o templo hoje, na nova aliança, somos nós. Porque em Cristo Jesus nós temos o privilégio de entrarmos no Santo dos Santos. Porque Jesus, quando morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Porque inaugurou-se aquilo que a Bíblia chama de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós vivenciamos a oportunidade de estarmos no templo. Não um templo feito por mãos humanas, porque o templo foi construído, depois derribado, depois outras pessoas reconstruíram, foi derribado de novo, mas o templo que é o templo do Espírito, o templo que é o templo que somos nós, jamais será derribado, porque diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. O templo que é feito de pessoas, do povo de Deus, do corpo de Cristo Jesus, ele irrompe pela eternidade. E esse Deus maravilhoso, que faz morada em nossas vidas, está não só atento ao nosso clamor, como Ele mesmo, através do Santo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, isto é uma verdade muito preciosa. Bom seria que nós pudéssemos viajar no tempo. Bom seria que nós pudéssemos contemplar aquela alegria que o povo estava vivendo com a construção e inauguração do templo. Bom seria se nós ouvíssemos o burburinho, o movimento do povo. Bom seria se nós ouvíssemos os louvores e havia centenas de levitas adorando ao Senhor pela oportunidade de levar a arca para o templo. Bom seria que se nós ouvíssemos e certamente nos comoveríamos com o clamor, com a oração belíssima de Salomão. Bom seria se nós tivéssemos tido a experiência que Salomão teve de em sonhos ouvir a voz do Senhor. Mas todas essas coisas são muito menores do que a experiência que nós temos hoje, que é de sermos templos do Espírito Santo.
Deus ouve o clamor do seu povo. Então, diante da adversidade da vida, ou nas adversidades da vida, se aproxime do seu Senhor, do seu Deus, a partir desta verdade bíblica. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer a partir da sua vida. Que a nossa oração seja erguida, fundamentada na fé num Deus que ouve. Que a nossa oração seja erguida, fundamentada num Deus que é sensível ao seu povo. Que a nossa oração seja erguida, fundamentada na convicção e na verdade bíblica de que mesmo que venhamos a pecar, nós temos um advogado fiel e justo junto ao Senhor, que haverá de interceder por nós e que perdoará os nossos erros. Porque a Bíblia fala que se houver arrependimento, mesmo aqui neste texto do Antigo Testamento, eu o perdoarei. Que a nossa oração seja erguida de uma ambiência, de uma vida que busca viver os princípios e a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, é preciso buscar uma mudança, é preciso buscar dizer não ao pecado, é preciso se apresentar de Deus santo, justificado pelo sangue de Cristo Jesus. E quando assim fazemos, os olhos do Senhor, os ouvidos, não só os olhos do Senhor, como os ouvidos estão sensíveis à nossa vida e clamor, como o Senhor agirá poderosamente, operará na nossa vida, trará alegria onde há prantos, trará perspectivas onde há trevas, trará sabedoria onde há ignorância, nos ajudará a enfrentar, superar, transcender as adversidades da vida e nos permitirá a experiência do louvor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor respondeu ao meu clamor no nome de Cristo Jesus.